nesse lugar. Levante as tuas mãos ao Senhor e enche esse lugar. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Enche esse lugar. Enche a minha vida. Vem nesse lugar. E enche esse lugar. Jesus, enche esse lugar. Clamamos a Ti, Senhor. Enche a minha vida, Senhor. Tu que estás assentado sobre os querubins, tu que estás entronizado em meio aos serafins, majestoso Deus, tu que estás aclamado por anjos, vem nesse lugar. Jesus, tu que estás assentado sob o trono de glória. Tu que estás entronizado aqui nesse lugar, sobre os louvores do seu povo. Jesus, tu que estás aclamado por tua igreja, vem nesse lugar. Vem nesse lugar. Esse lugar, enche esse lugar, enche a minha vida, meu Senhor, vem nesse lugar, enche esse lugar. Jesus, enche esse lugar. Enche a minha vida, Senhor, vem, diga, vem nesse lugar. Vem, Senhor, e enche esse lugar. Precisamos de Ti. Enche esse enche a minha vida. Aleluia. Senhor. Levanta tuas mãos bem alto, Jesus, e declare: segura na mão. Cante. Na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Diga: segura na mão de Deus e vá. Outra vez. Oh, segura na mão de Deus. Segura, pois ela
mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Ele prometeu, diga, Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus. Diga uma pessoa que está ao teu lado, segura na mão de Deus, irmão. Segura, irmão. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura a mão de Deus e vai. Outra vez, declare. Segura. Pois ela te sustentará. Não temas, não, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Antes de sentar, diga a pessoa do outro lado, continua segurando nesta mão poderosa. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Quem canta esse cântico desde pequeno? Vamos ver, levanta a sua mão bem alta. Aqui. Tu também? Tu também? Que legal. Outro dia nós vamos cantar aquele outro. Quando Jesus, quem conhece? Estendeu. Olha só, vocês conhecem, né? Glória a Deus. Eu quero falar nesta noite. Estamos no final do ano e dizer que a mão de Deus é poderosa e continua sobre nossas vidas. E tudo que está nas mãos do Senhor, acontece um milagre. João capítulo 6, algo que Jesus fez, que é relatado nos 4 evangelhos. Isso é muito interessante. Depois dessas coisas, verso 1 do capítulo João de 6. Atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Porém, no meio desta conversa, surge um outro discípulo chamado André, irmão de Simão Pedro, e informa a Jesus: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E ele diz: mas o que é isto para tanta gente?
Disse Jesus: fazei o povo sentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus, ele fez 2 multiplicações. Essa aqui é uma delas. E quando Cristo estava na terra, a Bíblia diz em Atos capítulo 10 que ele foi ungido com poder e com unção, e andava por todos os lugares fazendo bem a todas as pessoas, aos oprimidos, aos necessitados. E é interessante quando a gente lê os evangelhos, que tu vê a autoridade de Jesus curando enfermos. Por quê? Porque eles seguiam a Jesus, uma numerosa multidão, porque eles tinham visto que ele fazia cura de enfermos. Eles já sabiam, aquela multidão que ali estava, que Jesus tinha poder para curar os enfermos. Provavelmente também eles já tinham visto Jesus exercendo a sua autoridade para expelir os demônios da vida das pessoas. Mas aqui eles viram um milagre de uma multiplicação da matéria física, de pão e de peixe. Pergunte para a pessoa que está do lado: você acredita que Jesus pode fazer isso? Quantos acreditam? Tem que acreditar. E é interessante que o sinal, ele não salva, mas ele mostra o caminho por onde nós devemos andar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Ele não disse: os sinais, as curas são o caminho, a verdade e a vida. Não, ele era o caminho, a verdade e a vida. Mas nesse momento é interessante que a Bíblia diz que uma numerosa multidão estava, e Jesus, subindo ao monte, assentou-se com seus discípulos. E era próximo à festa da Páscoa. E aqui começa. Então, Jesus, erguendo os olhos, o que ele viu? Uma multidão que vinha ter com ele. Uma multidão com desafios. Diz que tinha 5.000 homens. Se tinha 5.000 homens, deveria ter mulheres, crianças. Mas o primeiro ponto aqui que todos eles falam é que Jesus viu aquela multidão. E eu quero dizer para ti e para mim que esse ano, desde o 1º de janeiro até hoje, Deus está vendo as nossas vidas. Nós não podemos duvidar jamais de que Deus consegue ver as nossas vidas. E aqui dá para se entender que era um lugar deserto.
outra coisa interessante. Deserto na Bíblia não significa automaticamente que seja um lugar físico. O deserto pode ser um momento de dor, um momento de desafio, um momento de conflito, uma doença que veio inesperadamente, um conflito entre pessoas da mesma família, uma catástrofe que pode ter acontecido em uma nação ou em uma família, pode ser a perda de um ente querido. Mas esse texto mostra que nesses momentos difíceis da nossa vida, nós não podemos esquecer, temos um Deus que enxerga o que nós estamos passando. Eu quero dizer para ti e para mim claramente nesta noite, nesse momento, Deus sabe tudo o que nós estamos vivendo. Ele sabe onde estão nossos pensamentos, Ele sabe onde estão os nossos sentimentos, Ele sabe quão difícil está sendo esta situação e quão fortemente ela está batendo para nos gerar dúvida, medo e insegurança. Mas eu tenho uma palavra de fé para ti no final desse ano. Não importa o deserto que possamos estar, Deus está nos vendo. Vendo, erguendo os olhos, viu grande multidão. E é interessante, é muito interessante, que Jesus no seu ministério, ele atendeu pessoas individualmente, mas ele também atendeu mais que umas pessoas. E eu quero dizer, mais do que uma pessoa na mesma hora. Eu quero dizer nesta noite, ele pode atender toda a minha família e a tua família. Ele tem poder para atender o Vale dos Sinos, o Rio Grande do Sul, esta nação e o mundo todo. Ele é o único que pode dizer: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Imagina um médico dessa cidade botar uma placa dessa. Ele não vai conseguir atender todo mundo. Mas eu quero dizer nesta noite que Jesus atende a todos, conhece a todos, sabe o sofrimento de todos, sabe onde está a pedrinha no sapato, sabe onde está aquela dor no sentimento, nas emoções, e não só sabe, como tem poder nesta noite para te ajudar. Porque ele ajudou uma multidão e ele não mudou, ele não vai deixar de ajudar as pessoas hoje à noite. Digam todos: aquele que começou comigo em 1º de janeiro de 2017, ele está comigo hoje. Amém? Amém mesmo? Diga: 28 de novembro, eu declaro, ele está comigo. Ele sabe o deserto que eu estou passando, ele sabe o desafio que eu estou passando. E aí, Jesus, ao ver aquela multidão, ele estava com quem? Com seus discípulos. Discípulo não é aquele que fica distante, discípulo é aquele que fica perto de Jesus. Tu vai ver que algumas pessoas andaram distante de Jesus, outras mais distantes de Jesus, mas os discípulos são aqueles que estão perto. Quem está perto enxerga as coisas. Quem está perto da gente, a gente pode falar, a gente pode conversar. Isso é outra coisa interessante. Deus tem comunhão comigo e contigo no nosso deserto. Deus tem comunhão comigo e contigo nos nossos desafios. Ele fala conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. E nesta comunhão com os discípulos perto, ele olha para Filipe e ele pergunta para Filipe: Filipe, onde compraremos pães para dar de comer? Olha a intenção de Jesus. A intenção de Jesus foi, viu que eles precisavam de alguma coisa. Diga:
eu sei nesta noite que Jesus sabe do que eu preciso, na hora que eu preciso e na área que eu preciso. Diga, Ele sabe tudo. Mas por que Jesus fez uma pergunta? Se Ele era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, como que o Cristo, que era homem ali, mas que tinha todo o poder, perguntava para um dos seus discípulos naquele momento difícil: onde podemos comprar pão e dar de comer essas pessoas? Eu lembro quando eu estudava, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de levantar a mão e de fazer pergunta. Quem tinha vergonha de fazer pergunta na sala de aula? Ah, não era só eu. Fiquei mais feliz. O homem faz pergunta para aprender, para tirar dúvidas. Jesus, não. Jesus, ele faz perguntas para nos ensinar. Porque a Bíblia dizia isto para experimentar, porque ele, digam todos, ele bem sabia o que estava para fazer. Mas é muito legal ouvir perguntas de Jesus. Quem já ouviu perguntas de Jesus na sua comunhão? Por que tu estás fazendo isso? O que Jesus perguntou? O que Deus perguntou para Adão? Adão, onde tu andas? Aí eu pergunto para cada um de nós: Adão sabia ou não sabia? Claro que sabia. O que ele estava fazendo? Sabia? Agora eu pergunto também: Deus sabia ou não sabia? Claro que sabia. Precisava perguntar? Não. Mas o que ele queria? Ele queria ensinar a Adão. Adão, onde é que tu anda? Tu está escondido. O que tu fez de errado, Adão? Pedro, tu me amas. Jesus sabia. Estava ensinando a Pedro, dizendo: eu sei que tu falhou comigo, mas eu quero dizer que eu mudei a tua vida, e agora tu não vai mais me trair. Tu vai ser um pregador fiel. Tu vai levar o meu evangelho e estender o meu reino, amigo. Onde vamos comprar pão? Onde vamos comprar algo para suprir esta multidão, Felipe? Jesus estava querendo dizer para eles: eu sei que vocês estão em dúvida, eu sei que vocês estão inseguros, eu sei que a situação está difícil, eu sei que esse ano não foi fácil, eu sei que às vezes parece que não vai ter luz no final do túnel. Os irmãos argentinos estão sempre dizendo nessas últimas semanas: sempre haverá uma luz no final do túnel. Diga à pessoa do outro lado: Jesus é a luz do mundo, a tua resposta e a tua solução. Diga: quando Ele fala contigo, é para te ajudar. Há quanto tempo teu filho está com esta dor? Jesus perguntou. Há quanto tempo vem sucedendo isso? Aonde está Lázaro? Ele perguntou. Eu quero dizer nesta noite, para ti e para mim, que o Senhor está tirando a dúvida nessa situação que nós estamos vivendo e dizendo para mim e para ti: eu estou te vendo, eu estou perto de ti, e eu quero te dizer que eu sou a tua resposta. Deus está dizendo para mim e para algumas pessoas aqui hoje à noite: não importa que está chegando o final de novembro, eu não esqueci do que eu te prometi. Fé é acreditar nas promessas de Deus. Fé é acreditar que quando eu não tenho aos meus olhos recurso, porque a tônica aqui era: isso não vai ser suficiente, nem 200 denários de pão é suficiente. Porém, olha o que acontece. Digam todos: Jesus sabia
como resolver a situação daquela multidão. Mas aqui entra uma coisa muito importante, que é a nossa parte. Um dos seus discípulos, chamado André, verso 8, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. E olha o que eles disseram. Mas, mais uma vez eles disseram: isto não é suficiente para 5.000 homens e esta multidão toda que estão com eles. Mas tem umas verdades aqui. André chegou mais uma vez. Diga, quando eu sou próximo de Jesus, na hora da dificuldade, eu posso abrir meu coração. Uma das piores coisas que pode ter na vida é quando a gente está em apuro e não tem ninguém para conversar. Concorda comigo? Olha, a solidão é uma coisa terrível. Mas, vejam isso aqui. Agora, não é Filipe, agora é o outro, André, irmão de Simão Pedro. Está aí um rapaz, e esse rapaz tem 5 pães e 2 peixes. A primeira coisa que a Bíblia diz é que está aí um rapaz. E esse rapaz tem 5 pães e 2 peixes. Cristo fez uma pergunta porque queria ensinar os seus discípulos. E o que ele estava ensinando? Ah, que interessante. Muito bem. O que tu disse, André? Tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o André disse: mas não é suficiente. A primeira coisa que nós temos que observar aqui é: a Bíblia não diz o que esse rapaz tinha. A Bíblia diz que tinha um rapaz. Provavelmente, esse garoto ele era inteligente. E ele veio para aquele lugar com o lanche dele. 5 pães e 2 peixes era o lanche daquele garoto. Mas o que levou esse garoto deixar André, sabendo que ele tinha o lanche dele? Ele não foi egoísta. Ele teve o espírito de doação. Ele teve o espírito de amor. Ele poderia ter pegado o lanchinho dele e disse: essa multidão aí, vou ficar aqui, vou sentar aqui nessa relva, me esconder, comer o meu lanchinho e depois eu vou lá ver o que esse mestre vai fazer. Não, ele não fez isso. Ele não fez isso. Isso é o mundo, isso é o egoísmo, isso é o homem natural. Os outros, não sei o que eles vão fazer, mas eu não vou compartilhar o que eu tenho. Não vou. Mas ele não fez isso. Ele chegou para André e disse: eu estou aqui. Eu quero dizer para ti nesta noite, quantas vezes Deus moveu teu coração para compartilhar algo esse ano? Quantas vezes Deus falou comigo e contigo: faça isso. E tu pensou, né? Mas não é suficiente. Tem um princípio divino aqui. O garoto não foi egoísta. Segundo, Jesus viu o garoto também. Jesus viu a multidão, mas no meio de uma multidão, Jesus viu um garoto que poderia ser a solução. Mas por que Jesus viu aquele garoto?
Porque a primeira coisa que Deus quer não é aquilo que nós temos. A primeira coisa que Ele quer é quem nós somos. Quando Deus nos tiver, Ele vai ter o que nós temos. Cristo fez uma pergunta porque queria ensinar os discípulos. Como quer nos ensinar? A primeira coisa que eu quero de vocês não é o que vocês têm, não é o teu recurso, não é isso, não é aquilo outro, mas eu quero é o teu coração. Eu quero uma entrega total tua, como este garoto está tendo. No meio de um deserto, de uma situação difícil. A Bíblia diz: há alguém aqui, um rapaz. Eu quero profetizar nesta noite, em nome de Jesus Cristo, que Deus vai continuar aqui no Vale dos Sinos dizendo: ali tem uma moça, ali tem um rapaz, ali tem uma mãe, ali tem um pai, ali tem uma avó, ali tem uma criança que está se entregando, não apenas o que tem, mas totalmente, e confiando em mim, mesmo no deserto. E através de pessoas assim, aí sim, Deus pega o que ela tem, não importa se é muito ou pouco, Ele tem poder para multiplicar. Deus nos deu palavras em janeiro, Ele não vai errar conosco, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Mas se a gente segurar, se a gente não entregar, preste atenção, preste atenção. Está um rapaz, a primeira coisa é a minha vida e a tua vida. Através da tua entrega, Deus pode entrar em toda a tua família. Através da tua entrega, Deus pode fluir através de ti e tocar a vida de outras pessoas. E esse rapaz tem 5 pães e 2 peixes. Mas isto é pouco aos olhos naturais. E eu quero dizer que o diabo vai sempre dizer para mim e para ti: não adianta, não adianta, não adianta, não adianta tu querer te entregar, porque Deus não vai fazer. Eu quero dizer, Deus já fez há 2000 anos atrás, nós só vamos acreditar. Amém? O diabo é o pai da mentira. Mas me chama a atenção o coração desse garoto. Ele poderia ter se escondido, ter comido o lanche dele. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Está aí um rapaz. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, todos. Então, digam todos: Jesus, que viu um rapaz entregue, confiante, que não foi egoísta. Interessante que a Bíblia não diz que o garotinho disse que não ia dar para todo mundo. Quem falou foi André. O garotinho foi com fé. Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Eu tenho convicção no meu coração que Jesus está pronto para abençoar, mas se a gente não colocar as coisas na mão dele, ele vai abençoar o quê? Preste atenção, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, abençoou aquilo que um menino colocou na mão dele. Deus vai abençoar na minha vida e na tua vida aquilo que nós colocarmos na mão dele. E em cima daquilo que nós colocarmos, Ele, o Todo-Poderoso, vai orar e vai acontecer milagres. Se você ler a história da igreja, depois da igreja primitiva, tu vai ver homens que creram em Deus, e Deus continuou fazendo milagres em matéria física. Uma vez um camarada disse para Isaías: não precisa encher o tanque, porque Deus já encheu.
Era um coordenador de cruzados da Anaconda. E Isaías para no posto. Disse: enche aí, nós estamos atrasados. E quando o cara foi botar, ele disse assim: não dá, moço, esse negócio aqui está cheio. Milagre, matéria física. Diga: hoje à noite eu quero declarar que eu não vou segurar, mas eu vou ser aberto. E eu vou me entregar primeiro. E não importa o que eu tenho, Deus pode fazer todas as coisas. Jesus abençoou aquilo que foi colocado nas mãos deles. E olha que interessante. E Jesus pegou aquilo, deu aos seus discípulos. Seus discípulos deram às pessoas. O pai deu para os filhos, a mãe deu para a filha. Jesus não fez um milagre e naquela hora criou uma multidão de... O milagre ia se dando à medida que eles iam repartindo. Enquanto nós colocarmos vasilhas vazias, Deus vai continuar enchendo. E essas vasilhas vazias é a minha vida e a tua vida. E enquanto nós continuar repartindo o que Deus tem nos dado, o milagre da multiplicação não vai parar. Quanto mais eu falo de Jesus para alguém e esta pessoa fala para outra, mais vidas serão salvas e libertas. Quanto mais eu orar pelos enfermos e você orar pelos enfermos, mandar as forças malignas embora, mais. Presta atenção, gente. O milagre não aconteceu através unicamente das mãos de Jesus. Ele não orou e a Bíblia diz então se criou uma multidão de comidas. E eles iam lá e pegavam. Não, num deserto, das mãos de um simples menino disponível e confiante. Cristo pega o que ele tem, mas primeiro ele teve o menino. Abençoa o que o menino deu, coloca nas mãos dos seus discípulos, e na medida que eles iam distribuindo, ia acontecendo o milagre. Não pare de dar o que Deus te deu. Não pare de repartir o que Deus te deu. Amém, irmãos? Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre os seus discípulos. E também os peixes, quanto queriam. E aí acontece uma coisa. Jesus é um ser organizado. Deus é um ser organizado. Ele disse: faça esse povo sentar. Deus não é um ser que age na bagunça e na desordem. Mande essas pessoas sentar. E aí acontece, quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos. Todos já tinham comido. Presta atenção. Cristo primeiro viu que não havia nada para aquele povo. Cristo um dia viu que eu e você viemos a Ele e nos entregamos, mas Ele tem nos abençoado. Quantos podem dizer que Jesus tem abençoado? Agora eu quero dizer uma coisa para ti. Jesus está vendo o que Ele tem nos dado. E Ele disse: agora que vocês já foram fartos, que eu já supri a vida de vocês, que eu já abençoei a vida de vocês, seja emocionalmente, espiritualmente, materialmente, fisicamente, eu já abençoei vocês. Agora, recolhe os pedaços que sobraram, para que não se perca. Deus falou comigo para dizer a vocês: eu estou aqui há 15 anos morando em Novo Hamburgo. Nesses 15 anos em Novo Hamburgo, Deus tem me abençoado. O que eu vou fazer com aquilo que Ele tem me abençoado? Vou pegar agora e vou ser negligente?
Vou agora usufruir só para mim? Vou esquecer? Ele está dizendo, agora recolham. O que ele está dizendo? Não esqueçam como vocês estavam e como vocês estão agora. Não esqueçam que a bênção não é por causa de vocês, é porque eu sou poderoso. Ele está dizendo para mim e para ti, continue crendo, pegue o que sobrou, apresentem, peço que eu abençoe, que eu ainda vou dar ainda mais. 30 anos passaram nesse ministério. Vamos enterrar esses 30 anos. Quantos anos convertido você é? O que você está fazendo com o que Deus te deu todos esses anos? Ou você está na primeira situação, está sem nada, está vazio. Entrega tudo hoje à noite. Entrega a tua vida. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Lembre, Jesus fazia pergunta não para tirar dúvida. Jesus fazia pergunta para ensinar. Jesus estava dizendo aqui, agora que eu abençoei vocês, não bote fora o que eu dei para vocês. Recolham, para que não se perca. Não se perca. E ele não disse isso para a multidão. Ele disse isso para os seus discípulos, para aqueles que estavam perto dele. A igreja é sal e luz na terra. Não percam o poder de ser luz na terra. Não percam o poder de trazer sabor na vida das pessoas. Não percam a gratidão pelo que eu fiz na vida de vocês. Não percam o fervor. Não percam a disposição de me amar, de servir, de abraçar os necessitados, os sofridos, os sedentos, os fedorentos. Foi orado aqui hoje à noite. E marcou meu coração. Nós não estamos aqui porque merecemos, foi dito numa oração. Nós estamos aqui porque Ele deu seu único filho por amor a nós. E nós devemos continuar nos dando por amor a Deus. E vamos crer que Deus vai fluir através de nós. O azeite nunca vai parar. O que parou foi as vasilhas. Não deixe de continuar consagrando, entregando, sendo agradecido. Lembra-te do teu Criador. Lança o teu pão sobre as águas. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E os irmãos da Macedônia, da sua pobreza, viram a riqueza de Deus. Porque antes deles entregar a miséria que eles tinham, eles se entregaram totalmente a Deus. E os 12 ouviram aquilo. Encheram os 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, que eles também tinham comido. A única maneira de não parar o fluir de Deus é ser grato pelo que Deus já fez e continuar consagrando e apresentando a Deus. E as pessoas viram isso e disseram, ele é um profeta verdadeiro. E é interessante que depois Jesus faz mais um milagre na natureza, caminha sobre as águas. E no dia seguinte, a multidão, verso 22, que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo eles partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graça. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, alguns de vocês me procuram,
só por aquilo que eu estou fazendo. Vocês comeram o pão e vocês os fartaram. Trabalhai não pela comida que perece, mas que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele e perguntaram: o que faremos para realizar as obras de Deus? Responderam-lhes: a obra de Deus é esta: vocês têm que crer naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná do deserto. E aí eles foram falando, e aí ele se revela e diz: o pão verdadeiro não foi aquele lá. O pão verdadeiro sou eu. Nós só vamos conhecer o pão verdadeiro quando nós entregarmos a nossa vida para Deus. Eu acho que o menino não estava nessa declaração aqui. Alguns estão aqui só porque ele poderia ter comido e não comeu. Ele poderia ter suprido a vida dele, mas ele não fez. Será que nós entregamos toda a nossa vida para Deus, ou nós estamos segurando alguma coisa? Será que realmente nós estamos dispostos a deixar Deus fazer dos nossos filhos aquilo que eles querem, ou nós temos sonhos pessoais? Nunca esqueço uma vez uma frase que eu ouvi: se Deus chamar um filho nosso para ser promovido em uma grande empresa internacional, parece que a gente não se preocupa para onde ele vai. Mas se for para ser missionário num lugar difícil, parece que nós começamos a ter problema. Há muitos anos atrás, um homem fez um cântico que diz: tudo entregarei, tu. E a Bíblia fala de um homem chamado Levi, Mateus. Jesus disse: segue-me. E diz a Bíblia: deixando tudo, o seguiu. Eu quero dizer para mim e para ti nesta noite: Cristo é o pão da vida. Quem vem a Ele jamais terá fome, e o que crer nele jamais terá sede. Cristo fazia os sinais, os milagres, para se revelar às pessoas. Deus te ama, meu amigo. Mulher, Deus te ama. Jovem, senhor, senhora, rapaz, Deus ama as crianças que estão aqui atrás. E o que Ele quer é nos mostrar seu Filho Jesus Cristo e fazer nós entendermos é tudo que nós precisamos. E eu quero dizer para ti: entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Cristo viu a multidão e Ele sabia que Ele era o pão da vida. Ele sabe o deserto que tu está passando. Ele sabe como tu está chegando nesse final de ano. Mas Ele está dizendo para ti: eu sou tudo que tu precisa. Eu tenho poder para te curar. Eu tenho poder para te suprir. Eu tenho poder para te ajudar. Por isso, segura na mão de Deus. Não importa o deserto, não importa o desafio, não importa a situação, segura na mão de Deus. Daniel segurou e os leões não comeram ele. Sadraque, Mesaque e Abednego seguraram na mão de Deus e a fornalha não queimou eles. Tu vais passar por águas profundas, tu vai passar pela chama, tu vai passar pelo fogo, tu vai passar pelo deserto, mas confia em Deus. Feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não tende o seu coração para os arrogantes e nem para o caminho daquele que não teme a Deus. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, e tu não desampararás jamais aquele que te busca. Se Deus não poupou o seu próprio filho, como não nos dará gratuitamente com ele todas as coisas?
Ele, sendo rico, diz a Bíblia, se fez pobre por amor a nós, para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida em abundância. Corra para Jesus nessa noite. Não diga que final de ano terrível, que coisa mais miserável, que sofrimento, que dor. Põe Jesus no teu deserto nesta noite. Entrega a tua vida como esse garotinho entregou. Não tente segurar. Não tente mostrar que você vai conseguir por ti mesmo. Você está arrebentado por dentro, tentando mostrar por fora que você está aguentando. Não faça isso. Não faça isso. Abra o teu coração. Fala para Deus nessa noite o que você precisa. E nós viemos aqui para profetizar. Esse Jesus que estava naquele deserto, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E Ele tem poder para te abençoar nesse final de ano. Tem poder para te abençoar em 2018. Tem poder para mudar a tua vida, pai. Tem poder para mudar a tua vida, mãe. Tu vai ser um pai abençoado, um pai vencedor, uma mãe abençoada. É a palavra de Deus. Mas faça como esse garoto. Entrega tudo. Curva a tua cabeça nesta noite. E tudo que tu tens, só entrega agora. Só entrega. Só entrega. Deus, o que Ele tinha de melhor. Deus, o que Ele tinha de melhor, Ele não segurou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele deu por amor a mim, por amor a ti. Ele morreu a minha morte. Ele morreu a tua morte. Ele é homem de dor. Ele quer tirar essa tristeza do teu coração. Ele quer tirar essa dúvida do teu coração. Ele quer tirar essa insegurança do teu coração. Ele quer tirar esse medo do teu coração. Ele pode fazer isso. Ele está aqui. Ele está aqui. A Bíblia diz: se com a tua boca confessar e no teu coração tu crer, tu serás salvo. Ele está te vendo agora. Então onde tu estás? Levanta a mão direita e diga: nessa noite, todos, nessa noite, tu estás me vendo, Jesus. Eu entrego a minha vida a ti. Diga: eu entrego a minha vida a ti. Eu me rendo aos teus pés. Nesse deserto que eu estou, eu me ofereço a ti. E eu quero dizer, assim como esse menino acreditou e confiou em ti, eu confio em ti hoje à noite. Eu me entrego em tuas mãos. Diga: renuncio agora o medo, a dúvida, a insegurança, o desespero, a angústia. Diga: em nome de Jesus, isso sai da minha vida agora. Diga: todo fardo, todo cansaço, eu entrego a ti hoje à noite. Eu te entrego a minha vida. E diga: e hoje à noite eu recebo o alívio que vem de ti, o descanso que vem de ti. E eu ministro o amor dele tocando agora nesta área que há deserto na tua vida, que há sequidão, que tem uma coisa errada. Em nome de Jesus Cristo. Ele não desistiu de ti. Ele poderia ter virado as costas para aquela multidão e ter dito: que se virem. Ele não fez isso. Ele nunca vai fazer. Nunca vai fazer. Aquele que vem a mim, diz ele, de maneira nenhuma ele vai te lançar fora. Diga: eu sei, Jesus, que hoje à noite teu amor me cura, me perdoa, me liberta. Mantém teus olhos fechados. Em nome de Jesus nós ministramos nesta noite teu amor nesse ambiente.
Tua graça, Tua verdade, Teu perdão, Tua justiça, Tua retidão, Tua bondade, Tua misericórdia. Senhor, Tu és o pão da vida, e nós queremos dizer que Tu és o mesmo pão até o dia de hoje, e nós vamos a Ti. Nós vamos a Ti. Deus está curando enfermos agora. Deus está curando enfermos agora. Saúde, saúde, saúde perfeita. Saúde perfeita sobre esse coração, esse pulmão, esse rim, esse fígado. Agora, Deus está falando no meu coração. Tem pessoas que saíram de casa e deixaram alguém enfermo. Deus está indo lá agora tocar essas pessoas. Agora, nós liberamos o poder de Deus tocando esse enfermo agora. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Maldição familiares, Deus fala no meu coração, estão sendo quebradas agora. Escutem isso, mantendo a cabeça curvada. Deus está dizendo ao meu coração, claramente: eu quebro o medo na tua vida nesta noite. Quebro o medo do teu futuro, diz o Senhor, e te liberto das culpas do teu passado. Tu és livre pelo poder e pelo amor de Jesus Cristo. Recebe. Assim, sentado como você está, diga: eu creio que Tu és o pão da vida, e eu me alimento de Ti. Eu creio em Ti. Diga: eu declaro, Jesus, que Tu és o meu Salvador, o meu Senhor. Tu és tudo que eu preciso, e eu Te sigo a partir de hoje, não pelo que Tu fazes, mas pelo que Tu és, pelo Teu propósito, pelo Teu amor. Ele Te fez filho dele nessa noite. Amém. Deus está tocando agora. Tem pessoas que sentem um alívio interior muito grande no seu coração nessa hora. É o poder de Deus. Ele te tira desse deserto. Ele te tira desse deserto. Tira. Em nome de Jesus. Tua fidelidade é grande, Deus. Vamos ficar em pé e dizer: ninguém como Tu. Bendito Deus, grande é. Quantos sentem o amor de Jesus? É grande. Ninguém. Bendito. Levanta a tua mão direita e diga: Jesus, ajuda-me a não segurar o que Tu tens me dado. Diga: dá-me essa fé, que à medida que eu for dando, Tu vai multiplicando. Diga isso. Diga: me ensina, Jesus, a ter um coração dadivoso, aberto. Diga: usa a minha vida naquilo que Tu queres, com quem Tu queres. Diga: eu me disponho em Tuas mãos. Tua fidelidade, Deus, Tua fidelidade. Todos aqueles que querem oração com imposição de mãos, venham aqui na frente. O amor de Deus está se derramando ainda mais. Venha, Tu não estás sozinho.
noite através da oração da igreja. Venha receber dele. Bendito e amado Deus. Grande é tua fidelidade. Oh Deus, tua fidelidade É grande. Vamos orar, pastores.